Conseguir ler um texto é algo que nos exige diferentes tipos de habilidades mentais. Uma das habilidades mais surpreendentes, e que só muito recentemente foi reconhecida, parece ser a percepção de tempo. Como é que isto é possível se o texto é estático e, ao contrário da fala, não tem tempo? Vamos começar por ver o que significa perceber o tempo. Na vida diária, estamos sempre a sentir o tempo passar. Conseguimos dizer se passou muito ou pouco tempo e até estimar quantos segundos, minutos ou horas passaram, por exemplo, desde que um atleta começa a correr até que acaba. No entanto, para termos a certeza, precisamos de um relógio. Chamemos a isto o tempo do cotidiano. Vocês perguntam, mas há outro tempo para além deste tempo do cotidiano? Há. Chamemos-lhe tempo musical. O tempo musical é baseado em batidas regulares criadas por nós sem precisar de um relógio. A duração de cada batida fica à nossa escolha. Por exemplo, no ginásio é habitual um instrutor contar em voz alta até 4 ou 8. O instrutor não sabe ao certo a duração da batida, mas mantém intervalos regulares entre cada número. E qual é a vantagem deste tempo? A vantagem é que, se existir uma batida regular, conseguimos antecipar quando alguma coisa vai acontecer. Aos 3, todos em baixo. 1, 2, 3, 4. Estão a ver a diferença? Na vida real, cada um segue o seu próprio tempo e raramente estamos sincronizados. Se vivêssemos constantemente em cima de um tempo musical, tudo era bem mais organizado. É o que tentam fazer no exército, se repararem. E a leitura? O que é que tem a ver com isto? Muita coisa. Vamos começar pelo tempo musical. Para aprendermos a ler, temos que conseguir associar as letras aos sons da fala. Mesmo lendo em silêncio, imaginamos sons. Para percebermos e aprendermos os sons da fala, as ondas do cérebro têm que se sincronizar com o ritmo dos sons que ouvimos. Quando sincronizamos as ondas cerebrais com o ritmo dos sons, conseguimos segui-los com atenção e antecipar quando o próximo som vai chegar. Essa sincronização do cérebro com os sons da fala é baseada em ciclos regulares e, portanto, é semelhante à atividade cerebral que temos quando percebemos o tempo musical. Por isso é que uma das teorias atuais mais importantes sobre a leitura diz que somos tanto melhor a ler quanto melhores formos a perceber o tempo musical. Esta teoria é muito interessante e tem mostrado resultados, mas ainda há muitas dúvidas. Por exemplo, como é que isto funciona, sabendo nós que a fala não segue um ritmo perfeitamente regular? Esta é a primeira questão que vamos investigar. Mas então, e o tempo do cotidiano? Também é importante? Pode ser, novamente por causa dos sons da fala, mas agora por outras razões. Primeiro, há sons muito parecidos e que só diferem na duração. Por exemplo, um B e um P têm durações diferentes em termos de som e silêncio. Se não conseguirmos distinguir as durações de um e de outro, dificilmente dominamos a fala e é possível que isto dificulte a leitura. Há outros aspectos da fala que exigem sensibilidade às durações. Por exemplo, quando uma frase acaba, os sons tornam-se mais lentos. Se não conseguimos identificar quando acaba uma frase e começa outra, dificilmente dominamos a linguagem e, em consequência, a leitura. Enfim, tal como perceber o tempo musical pode ser importante para ler, perceber o tempo não musical também pode. E aqui surge a nossa segunda questão. Se as pessoas com maior capacidade para distinguir durações na fala também têm maior capacidade de leitura. Mas há mais dois mistérios. Um deles tem a ver com a relação entre tempo do cotidiano e tempo musical. Há estudos que mostram que, para perceber o tempo do cotidiano, por vezes usamos o tempo musical e imaginamos batidas, sobretudo quando lidamos com intervalos mais longos. Será que isto é mesmo verdade e que as pessoas com dificuldades na leitura, pessoas com dislexia, têm dificuldade em usar o tempo musical para perceber o tempo do cotidiano? Será que perceber o tempo musical é mesmo a coisa mais importante para ler, porque está em todo lado? E o último mistério a resolver é este. As pessoas com dificuldades na leitura parecem ter dificuldades em estimar o tempo, não só daquilo que ouvem, mas também do que veem. Por exemplo, o tempo que um atleta demorou a correr os 100 metros.
Ora, tudo o que transmite tempo implica movimento, e aqui instala-se a confusão. Portanto, vamos lá saber, é um problema de tempo ou de movimento? Acompanhe-nos, vamos dando notícias.